Hoje nós vamos então ser contemplados com uma palestra sobre um tema empolgante e de muita utilidade, que é lições sobre liderança. Isto é muito interessante. Eu pediria então ao professor Dr. Átila Almada que viesse tomar assento. Agora, como você tem alguém você quer convidar alguém para a mesa? Não? Então, mais uma vez, promovido então pelo Departamento de Cultura e Eventos, dirigido pelo Dr. Humberto Borges Justo e na gestão do Dr. Marcos da Costa, nós vamos ter hoje um tema, o professor Átila Almada vai desenvolver o tema intitulado Lições de Liderança e como extrair o melhor de sua equipe. O professor Átila Almada é licenciado em Letras na Unicamp, docente em Língua Portuguesa para colégios, curso pré-vestibulares e preparatórios para cursos públicos, membro da Comissão do Acadêmico de Direito, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB. Então, esse tema é muito interessante, de muita utilidade para nós, advogados. E vamos ter aqui umas lições de liderança. Eu já tive a ocasião de presidir uma palestra do Dr. Almada e foi muito útil também. E hoje é praticamente uma continuação daquela palestra. Então, eu sem mais delongas, depois que ele fizer a exposição, que o nosso ilustre fizer, daí nós vamos abrir espaço para os debates. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Átila. Muito bem. E aí, liderar para vocês, imagino que não seja algo tão ruim quanto chefiar, né? A gente vem com uma noção meio triste, meio deprimente da palavra chefe. A gente estava até conversando antes de começar, dizendo que o chefe ele passa muito a imagem do impositor, né? O chefe impõe o que você tem que fazer. Ele bate na mesa e fala: bom, agora é assim. Você fala: sim, chefe, pois não, obrigado. Que bom que eu estou aqui trabalhando com você, né? O chefe trabalha com aquela velha filosofia do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você agradece por ele existir, ser seu chefe querido, que nunca erra, só se engana. É sempre legal, sempre bonito, mas só dentro da empresa. Porque quando você saiu de lá, você malha mais o chefe do que o Judas na Sexta-feira Santa. O líder não é um impositor. O líder a gente pode colocar como um propositor. O chefe ele verticaliza, o líder ele debate. Então, o que eu quero mostrar para vocês, basicamente, que são essas diferenças entre o chefe e o líder e como liderar uma equipe ao mesmo tempo, sabendo que você tem um poder sobre aquela equipe, que você deve coordená-la e que, em casos extremos, você deve ordenar algumas coisas, mas sem parecer autoritário. Quer dizer, a equipe deve reconhecer hierarquicamente a sua autoridade. É necessário, dentro de uma empresa, dentro de um escritório de advocacia, assim como de qualquer outra, que haja uma hierarquia, né? Mas a sua autoridade não deve ser produto de autoritarismo, não deve ser aquela autoridade quase militar. Então, respeito, medo, conquista, mérito, todas essas palavras vão aparecer aqui hoje. Mas eu quero começar de um jeito um pouco diferente, porque, como bem foi apresentado, eu sou professor de português. Então, eu fui buscar alguma referência na literatura. Eu acho muito interessante que a gente veja o que já falaram, mesmo que metaforicamente. Apesar de não ser na literatura em língua portuguesa, eu fui buscar um texto de um russo. Então, está aqui o título da nossa palestra, Lições de Liderança, como extrair o melhor da sua equipe. E eu fui buscar o texto do Fyodor Dostoiévski, um autor russo de um pouco mais de um século atrás, que se chama A Lenda do Grande Inquisidor. Bom, eu vou explicar o texto obviamente é muito mais longo, eu selecionei algumas partes que vão nortear nossa conversa hoje. Eu quero só deixar bem claro que o que me interessa no texto são as metáforas que ele traz, porque ele tem referência religiosa, não é a nossa função discutir isso aqui, e eu sempre digo, aliás, para os meus alunos, que debates religiosos no meio de argumentos dão uma grande confusão, porque você acredita no que quiser, ou mesmo não acredita em nada. Mas as metáforas são muito interessantes. Então, o que traz o Dostoiévski na Lenda do Grande Inquisidor? Ele conta que Cristo reencarna no século XVI, em Sevilha, e um cardeal de lá fica muito bravo, porque ele vê o poder dele ameaçado. Então, tal como foi feito na época
em que acreditam os cristãos que Cristo veio à Terra, ele é interrogado por este cardeal. E a fala que aparece aqui é a fala desse cardeal que debate justamente com Cristo, que fala com ele das 3 grandes tentações pelas quais Cristo passou quando esteve no deserto. As 3 grandes tentações que o diabo fez para ele. Só que o interessante é que esse cardeal, ele não simplesmente mostra as tentações e o que Cristo fez. Ele diz, bom, você fez isso, mas poderia ter feito aquilo, né? Então ele mostra como Cristo poderia ter sido um grande dominador se tivesse cedido a isso, e como a igreja hoje, naquela época, século XVI, era a grande dominadora do mundo e por quê. E são tentações que têm a ver com o mandar, né, com o ter dos seus comandados diretamente sob as suas ordens verticais, com algumas artimanhas. E a gente vai falar dessas tentações, e de cada tentação, são 3, nós vamos extrair algumas lições, e no total temos 10 lições sobre liderança para conversarmos aqui hoje. E aí vocês, claro, depois a ideia é que vocês façam de vocês para vocês mesmos uma reflexão sobre, será que vocês são esse líder que a gente espera? Ainda falta e o que falta, e possam melhorar com isso. Bom, vou começar com a primeira parte, que é a primeira tentação. A primeira tentação de Jesus no deserto é transformar pedras em pães, né? Quer dizer, dar alimento para as pessoas. Então, diz lá o cardeal. Lembra-te da primeira pergunta, do sentido, se não do teor. Queres ir para o mundo de mãos vazias, pregando aos homens uma liberdade que a estupidez e a ignomínia naturais deles os impedem de compreender? Uma liberdade que lhes causa medo, porque não há e jamais houve nada de mais intolerável para o homem e para a sociedade? Vejam que interessante essa primeira parte. Não chegamos nem ainda à liderança, mas ele diz que a liberdade de mãos vazias é uma liberdade que a estupidez humana não compreende. Já pararam para pensar nisso? Essa liberdade de mãos vazias é a liberdade que não está atrelada a garantias, não é uma liberdade de troca, né? Não é um escambo da liberdade. É você ser livre e poder ser o senhor da sua vida. Claro que a gente vai hoje pensar que isso depende também de leis, de raciocínio, enfim, mas ele não está dizendo, olha, você é livre se você me obedecer. Não, você é livre. Essa é a liberdade que o cardeal critica, que é a liberdade que Jesus pregava, porque os homens não vão entender o que fazer com essa liberdade. Bom, eu sou livre, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Quer dizer, eles não terão, digamos assim, maturidade suficiente para lidar com essa liberdade e, ao mesmo tempo, respeitar o outro. Eles acabariam extrapolando limites. Então, diz o seguinte, o cardeal. Vês aquelas pedras ali naquele deserto árido? Era a primeira tentação, ele comentando com Jesus. Muda-as em pão, e atrás de ti correrá a humanidade, como um rebanho dócil e reconhecido, tremendo, no entanto, no receio que tua mão se retire e não tenham eles mais pão. Olha que interessante. Isso veio na história lá pelo Pão e Circo, passou por Roma, e até hoje a gente discute isso de outras maneiras, com outros programas, outras medidas governamentais ou desgovernamentais, enfim. Mas ele diz que se você der pão, quer dizer, se você der o alimento, você terá as pessoas atrás de você como um rebanho dócil e reconhecido, porém com medo. Porque se você deixar de ceder aquilo, elas não vão ter mais pão. Ou seja, a liberdade que Jesus queria ensinar, segundo o texto aqui, era que as pessoas conquistassem o seu próprio pão, que fossem atrás dele como um direito, mas como um direito a conquistar, e não como um direito simplesmente que você recebe. Que você pudesse aprender, talvez, a fazer o pão. Só que não, né? O cardeal fala, não, isso não vai funcionar. Se você quer realmente que as pessoas o sigam, não mostre para elas como você faz o pão. Dá o pão. Elas não vão saber fazer, mas elas vão depender do pão para comer. E aí, se elas não tiverem, se você em algum momento ameaçar, né, qualquer levante, qualquer coisa que as pessoas tentem se rebelar contra você, ameace tirar o pão e pronto. Eles voltam novamente como um rebanho dócil, um rebanho bonitinho atrás de você, porque eles acham que essa é a única maneira de se alimentar, quer dizer, uma falsa liberdade sustentada pelo quê, gente? Pela ignorância. Você não instrumentaliza a pessoa ao conhecimento. Você não permite que ela conheça. Isso é característica do chefe, não do líder. Ele se coloca como um detentor do conhecimento, ele não divide. O conhecimento está ali, ele guarda como se ele guardasse numa redoma de vidro. Ele dá pequenas doses para as pessoas acharem que elas são livres, mas quando elas tentarem crescer, ele já puxa de novo, porque o conhecimento é dele, ele manda, ele ordena. Mas tu não quiseste privar o homem da liberdade e recusaste, estimando que ele era incompatível com a obediência comprada por meio de pães. Replicaste que o homem não vive somente de pão. Vejam que interessante, quer dizer, o alimento
Aqui a metáfora é não só o alimento para o corpo, mas, obviamente, já que estamos falando de escritura, do alimento para a alma ou do conhecimento. Mas a gente pode pensar dentro de uma organização, de um chefe, ele não vive, o funcionário, ele não vive somente de uma recompensa imediata com o poder na mão do chefe. Ele precisa ter autonomia para crescer na empresa, pensaria um líder, né? Então, a figura aqui que ele opõe, que o cardeal opõe nessa conversa, a gente pode pensar que a figura do líder é a figura do chefe. O líder é aquele que não transforma as pedras em pães, mas ensina as pessoas a fazer os pães. O chefe transforma as pedras em pães para ter todo mundo sob o comando direto e imediato dele. Então, acabaremos a torre deles. Ele diz que se as pessoas tivessem, eu pulei um trecho, mas ele fala que se as pessoas tivessem essa liberdade de poder fazer o pão, elas viveriam numa grande torre de Babel e não saberiam se organizar porque não tem maturidade para isso. E ele diz, bom, se nós dermos o pão, acabaremos com a confusão, né, dessa torre deles, porque para isso basta o alimento. Nós os nutriremos utilizando-nos falsamente de teu nome e os faremos crescer. Sem nós estarão sempre famintos. Nenhuma ciência lhes dará pão enquanto permanecerem livres, mas acabarão por depositá-lo a nossos pés, essa liberdade dizendo, reduzi-nos à servidão, com tanto que nos alimenteis. Compreenderão, por fim, que a liberdade e o pão da terra, a vontade para cada um são inconciliáveis, porque jamais saberão reparti-lo entre si. Vejam que ele diz uma coisa que é bastante interessante, importante para a gente pensar. Nós temos aqui dois extremos, né? Ele coloca dois extremos também. A liberdade total, sem nenhum tipo de assistência ou sem nenhum tipo de organização, vira bagunça. Aquela velha história de empresa que quando o chefe não está, ou falta funcionários, né, quando o gato sai, o rato faz a festa, não é assim que a gente ouviu lá da nossa mãe alguns anos atrás? É mais ou menos isso, quer dizer, se você não tem a noção de comando, se as pessoas que trabalham com você não sabem que você é o líder e que novidades ou outras medidas devem ser conversadas, não necessariamente impostas, mas conversadas, e as pessoas não podem fazer o que elas querem, vai virar bagunça, cada um vai adotar o seu procedimento, isso obviamente prejudica a organização, ainda mais um escritório de advocacia, que lida com clientes, que tem prazos da justiça, prazos dos clientes, que tem que entregar um trabalho bem feito. Por outro lado, se você tiver o chefe que bate o tacão e fala, é assim, é aquele que dá o alimento pronto, todos só vão trabalhar como numa linha de produção, e tudo que precisar ser diferente disso não vai ser feito. Principalmente pelo chefe, porque eu sempre tive a impressão que aquele chefe que bate o tacão e fala, é assim, não sabe fazer além disso. É aquela pessoa que segue, né, uma linha de raciocínio, segue aquele script. Sabe quando ligam para a nossa casa e oferecem um produto? Eles sabem tudo bem o que eles vão falar, só que eles estão lendo. Se você fizer qualquer pergunta que não tenha a ver com aquilo, a pessoa se enrola um pouco. Quer dizer, esse é o chefe, ele sabe o script, então o procedimento é A, B, C e o resultado é tal. Se algo sair errado ali no meio, ele não sabe fazer. Como ele não sabe fazer, também não deixa que os outros façam. Então, quais são as 3 primeiras lições de liderança que nós podemos tirar dessa passagem, dessa primeira tentação? Primeira, importantíssima, respeito é uma conquista, não uma atribuição dada. Por que eu digo isso? Porque existem 2 maneiras de você chegar ao comando. A primeira é, você entra na empresa, é aquele que vem lá de baixo, começa como estagiário, vai subindo, e aí ele pode virar o chefe do escritório depois de uns anos, com um trabalho, de repente ele vira um dos sócios do escritório e tem essa posição de liderança. Que é uma liderança que eu sempre entendi e vejo pelas empresas onde passei conversando ou mesmo trabalhando, é uma liderança que pode ser mais bem aceita porque as pessoas que estão lá viram o percurso daquela. Claro que não vai ser 100% aceita, sempre vai ter alguém para jogar pedra, ninguém é unânime, mas enfim, esse é um outro detalhe. Mas existe uma segunda possibilidade de liderança, que é uma liderança muito mais complicada de se estabelecer, que é uma empresa já organizada, já pronta, e aí você tem uma troca no comando. Então, às vezes, a empresa contrata uma pessoa de fora, os funcionários estão lá 5, 10, 15, 20 anos, e troca só o chefe. Vem alguém que eles nunca conhecem, que eles não conhecem, nunca viram na vida, e vai mandar neles. Essa é a impressão que a gente tem. Já aconteceu com vocês? E aí, quando vem esse novo chefe, você fala, aí, estou na rua. Né? Você já começa a preparar, chegou o chefe novo, você foi embora naquele dia, chegou em casa, já abriu o computador, vai lá arrumar seu currículo, porque você ficou com medo, você não sabe o que aquela pessoa vai fazer, e, obviamente, até você confiar naquela pessoa, você está com os 2 pés, as 2 mãos, todo o corpo para trás, você não está só com o pé atrás. Né? Diga. Exatamente, esse é um outro detalhe. Pô, mas eu estou aqui há 20 anos... Sou o funcionário mais antigo,
botei tijolo nessa empresa, mas a cultura corporativa não funciona assim. Tudo bem, você pode ter posto até o tijolo na empresa, mas será que o seu mérito foi só pôr o tijolo? Você fez o que o outro que já estava lá e subiu fez também? Tem vários fatores, mas também esse da antiguidade é bem complicado, né? Porque quando você fala em meritocracia, você não exclui, mas você desconsidera a antiguidade como fator preponderante, porque antigamente a antiguidade era posto, né? O cara que está mais tempo na empresa, ele era uma espécie de guru, e agora não, se ele fizer um bom serviço, ele realmente vai ter uma chance de ascender com o tempo. Se ele não fizer, pode estar lá há 30 anos, que não vai mudar muita coisa. Mas a obediência, né, o respeito, é uma conquista que é diferente da obediência. A obediência ela é meio cega. O chefe é aquele que dá a carteirada, eu mando. E a carteirada não é ele dizer eu mando, mas são atitudes, você não ouvir o funcionário, geralmente está, eu acho, numa equipe ele está totalmente separado. Você vê a diferença, eu lembro muito já que estávamos falando daqui da religião, me veio a lembrança do atual Papa, do Papa Francisco, gostando, assim, acreditando ou não na religião que ele prega, mas a oposição dele com relação ao Bento XVI, por exemplo, nos diz muito em relação a chefe líder, né? O Bento XVI, ele tinha todos os luxos, ele usava joias do Vaticano. Francisco chegou, mandou colocar uma cadeira de madeira, não quis lá o anel papal, doou o valor, usa uma roupa simples como todo mundo, enfim. Ele se coloca na posição de líder. Imaginem numa empresa, a pessoa acabou de chegar ou acabou de ser promovida a chefe. Ele já muda o escritório, põe a melhor mesa, a melhor cadeira, está distante de vocês, quer dizer, até para você olhar para ele, você tem que olhar para cima. Isso é complicado, isso causa justamente a tal carteirada pela cultura do medo. Pô, se você tem que olhar para cima para a pessoa, é bom você não se meter com ela, porque pode sobrar para você. E aí, gerando esse medo nos funcionários, obviamente ele não vai ser respeitado e, obviamente, também a qualidade do serviço prestado naquela empresa não vai melhorar. Se eu tenho medo, eu não sugiro. E vai dar abertura a uma terceira coisa que também é preocupante, que é a fofoca. Se você subiu, então, na empresa, né, fez a sua carreira ou foi contratado, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, você só vai ser aceito de fato e não por boca, né? Porque, obviamente, por boca, todos os funcionários vão aceitar o chefe, vão dizer que bom, vão bater palma para ele quando ele chegar, porque eles não querem perder o emprego, obviamente. Mas é importante que o funcionário entenda a necessidade daquele chefe existir ali. Seja ele o que ascendeu na empresa, seja ele o que foi contratado. É importante que ele perceba que a hierarquia ela não é um sinal necessariamente de poder cego, mas ela é uma organização. Imaginem, por exemplo, numa cidade como São Paulo, se não houvesse um governo, lá uma prefeitura e administrações divididas para cuidar de todos os problemas. Então, quanto maior é a empresa, mais setores ela terá, porque ela vai prestar atendimentos específicos. É muito interessante, quando eu viajo pelo interior, fazendo palestra, você vai conversar com um advogado, o advogado do interior, ele acaba sendo um advogado que atua em muitas áreas, porque ele não tem um campo de trabalho tão aberto como aqui em São Paulo. Então, é difícil você ter no interior, por exemplo, um escritório que vai fazer somente tributário, ou somente trabalhista, ou somente cível. Geralmente, o advogado atua em 2 ou 3 áreas por uma questão de sobrevivência. São escritórios pequenos, com 1, 2 advogados. Aqui em São Paulo, não, né? Você tem escritórios específicos. Então, você tem escritório só de cível, só de tributarista, só de trabalhista e com muitos mais advogados dentro dessa área, ainda com ramificações. Então, quanto maior a empresa e maiores as necessidades, né, dela, maior também a necessidade das lideranças que conversem entre si e que coordenem equipes. Eu estou falando no plural, porque vocês sabem que, dependendo do tamanho do escritório, você tem várias equipes ali dentro. Então, você tem, além de ter apenas, não tem só um líder, né? Você tem estágios de liderança. Portanto, o entendimento dessa necessidade de divisão dos trabalhos e de organização hierárquica é fundamental, para que o funcionário perceba que aquilo vai ajudar o trabalho dele. O meu trabalho vai melhorar se eu tiver um líder, e não um chefe que manda. Portanto, quando você começa o seu trabalho, quando você tem a liderança da equipe nas suas mãos, a primeira coisa muito importante é você verificar os procedimentos, porque normalmente a pessoa que chega, ela chega já com muitas ideias, e às vezes ideias de mudança e boas ideias. Só que boas ideias, ideias de mudança, não vão ser aceitas numa equipe que já tem um procedimento muito arraigado e muito antigo. Portanto, o líder, e não o chefe, o líder que conversa, ele vai verificar quais são os procedimentos daquela equipe, ele pode ter as ideias dele,
mas ele vai verificar quais são os procedimentos, quais têm mais ou menos a ver com a ideia dele, quais podem mudar e como. Não é só, não, agora nós vamos mudar, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, não de um procedimento, mas digamos que agora essas garrafas não vão mais ficar aqui na frente do copo, elas vão ficar atrás e o copo vai ficar na frente. Se aquela empresa tem há 20 anos essa organização, não vai ser fácil de no dia seguinte você aceitar que mude. Então a questão da conversa é essa, é um procedimento, se for necessário mudar, você começa a conversar com a equipe para conscientizá-los de que é muito melhor para o seu serviço que o copo esteja à frente da garrafa. Pode demorar um tempo, você tem um prazo. O líder ele trabalha com ações de curto, médio e longo prazo. Mudanças não acontecem, de repente, numa cultura empresarial. Porque dentro de uma empresa não é só questão procedimental, é a questão cultural que às vezes está lá há anos. Muitas vezes, se é algo que é um erro, e você como um líder percebe que é um erro de procedimento, só vai ser alterado se toda a equipe que trabalha com você entender que é um erro. O chefe vai dizer, não, está errado, muda. O líder vai explicar porque é um erro, e aí qual é a função dele? Comparar com outras empresas, mostrar, de repente, que houve, por exemplo, no escritório de advocacia, hoje se discute muito a questão da celeridade do tamanho dos processos, né? Então, se você tem aquela prática arraigada de escrever demais, mostrar projetos, o que se fala hoje de petição 10, sentença 10, por exemplo, por que a necessidade de ser mais condensado, qual é a vantagem para o advogado de trabalhar com isso, mostrar para os seus funcionários que a mudança vai ser muito positiva para eles, mas conduzi-la num processo. Quer dizer, se aquele advogado escrevia uma petição com 40 folhas, ele não vai no dia seguinte entrar na petição 10. Você vai trabalhando, lendo o que ele escreveu, mostrando para ele como ele pode reduzir até ele chegar, até ele chegar naquele ponto. Essa é a chamada consciência situacional. E para que ela exista, aliás, o líder deve ser sempre muito honesto com a equipe dele. Expor, compartilhar alguns problemas, claro que não numa situação de desespero que a gente faz. Ele pode ter a solução, mas ela deve ser conversada. Claro que o líder, como alguém que sabe argumentar, se necessário, vai fazer a necessidade da empresa ou a opinião dele prevalecer, mas não impondo. Se eu argumentar com vocês, eu converso muito com os meus alunos, tanto aqui na UAB quanto meus alunos de cursinho, por exemplo, e eu dou o seguinte exemplo. Se uma pessoa está doente, tá, ela está com resfriado, e você chega para ela e fala, olha, toma um chá de lixia silvestre. Ah, por quê? Porque é bom. Você vai tomar o chá? Porque é bom? Você nunca viu nenhuma lixia silvestre. Quanto mais você fazer um chá de uma coisa que você nunca viu. Agora, se eu chegar para a pessoa e falar, olha, esse chá, na verdade, ele é muito importante porque a lixia tem tais e tais propriedades, foi feito um estudo da Sociedade Brasileira de Infectologia, enfim, com tantas pessoas durante tantos anos. Bom, aí você toma o chá, não toma? Você precisa de mais tempo para convencer a pessoa. Só que uma vez que você a convence, ela segue a sua ideia de uma maneira muito mais tranquila. Nossa segunda lição também é importante. Um líder agrega valores. E quando a gente fala em valor, a gente está falando no conhecimento abstrato. Não é transformar a pedra em pão. Transformar a pedra em pão seria um milagre. Quer dizer, se a coisa se resolve do dia para a noite, nossa, na hora é muito legal, parabéns, que grande chefe, conseguiu resolver o problema. Só que todo milagre é muito fugaz, ele acaba muito rápido. Então, se você simplesmente resolve o problema, por mais que seja uma solução rápida, e não ensina as pessoas qual é a maneira de resolvê-lo ou qual foi a sua resolução, você vai ter adesão durante um tempo, até aparecer um outro problema e as pessoas novamente desconfiarem de você. Ou seja, soluções rápidas, elas não geram o estabelecimento e a confiança no líder. Portanto, o líder, ele não vai dar a coisa pronta, ele vai aplicar valores de trabalho à sua equipe para que aquela equipe prospere. E eu chamo a atenção para 3 valores sobre os quais um bom líder deve sempre se debruçar. Primeiro é confiança. A gente vai falar um pouco mais do que é confiar na equipe e receber confiança da equipe. Mas se você não demonstrar para o seu funcionário que confia nele, você não vai ter muito sucesso. E demonstrar que confia não é dizer, olha, eu confio em você. E aí qualquer coisa que o funcionário faz, você está lá, né, com aquele olho grande, tipo papagaio de pirata. Bom, confiar é deixar a pessoa trabalhar por ela. Se ela errar, você corrige depois. Mas a confiança não é só fala, é prova. Respeito mútuo.
incentivar isso entre toda a equipe e na sua relação com a equipe. E aí, nesse sentido, corrigir quando isso não acontecer. A grande dificuldade de um líder, por exemplo, de uma grande empresa, é acabar, como eu já falei, com o problema da fofoca. Se você sabe que ele existe, se você sabe que os funcionários têm aquela rede de tricô ali já muito bem feita, como é que você vai desmanchar uma blusa inteira? Mas você tem que desmanchar. Porque se você não desmanchar esse tipo de rede, você não vai ter o respeito mútuo. E as pessoas vão achar que por baixo do pano, conversando com você e sendo amigas, vão conseguir o que elas querem. O líder, aliás, ele separa muito bem a amizade da profissão. Ele não é amigo da sua equipe. Ele é um líder, ele pode conhecer as pessoas, até além da empresa. A gente vai ver já por que é importante você ter até uma noção da vida pessoal dos seus funcionários, mas ele não é aquele cara que senta com você para tomar uma cerveja depois do expediente. Ele guarda um pouco a função dele para que não se confundam essas duas esferas. E mesmo que, eventualmente, você se torne líder numa empresa e lá você tem um amigo, alguém que depois de muito tempo já virou seu amigo, também é importante que fique claro de maneira dialógica que a amizade pode acontecer, se ela já existia, na hora que o expediente acabar e vocês saírem de lá. E, por fim, a questão da ética. Dentro da profissão do advogado, ela é muito importante, né? Quer dizer, quais são os valores nos quais deve se pautar o exercício do direito. Eu não vou me delongar nisso, mas eles devem ser sempre lembrados. Porque um desvio ético ele pode gerar um prejuízo bastante grande para o profissional, inclusive o impedimento de realização daquela prática, daquela profissão. É claro que se desviar de valores éticos é muito mais fácil, né? Vocês sabem, assim como eu sei, que é muito mais fácil, dependendo do caso. Se você sabe que o juiz X se corrompe, é muito mais fácil você pagar e ter a sentença do que você ir por todos os meios corretos. Mesmo que o outro pague, você perca. Mas aí, assim, se aquilo for descoberto, o pior vai ser para você. Então, manter esses valores éticos é fundamental entre a equipe. Bom, claro que esses valores de confiança, respeito e ética, eles precisam ser abordados como uma lembrança e não como uma cobrança. E sempre, né, constantemente você falar isso. Às vezes você fala, puxa, mas eu estou sendo repetitivo. Se você viu que aquilo não mudou, aborde de outra maneira. Mas só diminua a intensidade daquela discussão, daquele debate, se a coisa começar a funcionar bem. Se o líder perceber que a equipe fraquejou ou na confiança, ou no respeito, ou na ética, reúna, converse, mostre como aquilo funciona. Então, o líder ele não conhece só o trabalho dele e da empresa dele. É muito importante também que ele saiba o que acontece no ramo em que ele trabalha. Digamos, vocês como advogados tributaristas, se houve um problema, se houve uma falha, mostre que o escritório tributarista X, Y ou Z sanou e como ele sanou. Como é que, por exemplo, equipes esportivas de sucesso fazem? Justamente assim. Quer dizer, até que o problema se resolva, eles comparam com outras, analisam o jogo da equipe adversária, trabalham também com a questão motivacional. Um líder é um motivador, né, porque se o funcionário não estiver motivado a trabalhar, e eu não estou falando de dinheiro ou de salário, se ele não entender que ele é parte da engrenagem e que sem aquela parte o equipamento não funciona, ele não trabalha bem. Nossa terceira lição, um líder é libertador. Interessante vocês pensarem na questão de libertar. Por quê? O chefe, como eu disse no começo, aliás, eu lembro que uma vez a minha mãe tinha uma chefe e tinha um negocinho de madeira na mesa dela e dizia, sorria, chefe feliz. Silêncio, chefe irritado. Não sei o que, chefe pensando. Né? E a chefe levava aquilo muito a sério, ela mudava aquilo. Aí um dia, imagina, fiz uma arte, escondi o negócio, porque eu achava meio exagerado. Né? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, você só pode falar ou agir se a pessoa estiver propícia a. E não é bem assim. Né? A liberdade que o líder deve conceder não é a liberdade tipo, vamos fazer o que nós quisermos, aqui todo mundo é amigo. Não é uma libertinagem aos funcionários. A liberdade diz respeito ao trabalho e ao aprendizado deles, envolve uma posição de humildade do líder, muitas vezes. Como eu disse antes, se você vê um procedimento errado, você corrige.
Mas o procedimento certo existe também no plural. Há procedimentos certos. Há maneiras para chegar a um resultado. O líder pode ter a maneira dele, mas é importante você avaliar nos seus funcionários o seguinte: bom, ele não está fazendo do jeito que eu faço, mas ele está dentro de padrões éticos? Está respeitando os colegas? E eu tenho uma relação de confiança com ele? O resultado chegou? Eu não vou mudar porque eu penso de outro jeito. Esse é um problema que a política, por exemplo, brasileira não sanou, né? Porque nenhum governante tem humildade suficiente para valorizar o trabalho do outro. Então, mudou o governo, a primeira coisa que eles fazem é botar tudo abaixo e começar de novo. E não é isso. Se está dando certo, mantenha. Ah, eu não penso assim, não era assim que eu pensava, passe a pensar, considere, é uma possibilidade a mais. Dentro de um resultado esperado, você tem várias possibilidades de chegar. Quanto mais, melhor, né? Mais chances de dar certo você tem. Então, a liberdade que o líder dá, o líder é libertador, porque ele conhece o que a equipe deve fazer e concede à equipe chances de aprender. Continuando ali na metáfora dos pães, ele dá a chance de você fazer o pão e como você achar melhor, desde que ele tenha aqueles ingredientes básicos. Então, se o padeiro faz com os mesmos ingredientes, um pão comprido, um pão curto, redondo, enfim, ok, mas ele chegou ao resultado. As chances de aprendizado são chances, por exemplo, de você tem um funcionário que quer vir assistir uma palestra aqui na OAB. Se você sabe que aquilo vai ajudar a sua equipe, que aquilo agrega valor ao funcionário, permita, né, deixe que ele faça a formação. As empresas hoje, tão grandes empresas, têm essa cultura do conhecimento também. Elas incentivam, inclusive, o funcionário a fazer cursos, a se especializar, às vezes cooperam com parte do curso ou bancam o curso. E antigamente não era isso, as empresas não davam essa chance para o funcionário, porque qual era o pensamento? Bom, se eu der uma chance, ele vai aprender mais do que eu, e aí ele vai ou tomar o meu lugar, isso é o medo do chefe, ou ele vai tomar o meu lugar, ou ele, como dizem os alunos, ou ele vaza, ou ele vai embora. Hoje já se pensa assim, bom, eu vou qualificar o funcionário, porque com isso eu qualifico a empresa. E aí, claro, isso também tem um acordo, né? Obviamente, se você qualificou o seu funcionário, você espera que ele fique mais algum tempo lá. Isso pode ser combinado. Se depois de um tempo esse funcionário for embora, de qualquer maneira ele trouxe conhecimento, você ficou, o funcionário foi, mas o valor que ele trouxe está lá no seu procedimento. E aí você continua trabalhando, investindo na sua equipe. Essa liberdade, que é uma liberdade, digamos assim, assistida, porque o líder ele conhece também o que o funcionário está fazendo, ela é muito importante, porque a pessoa se sente valorizada, sente que ela pode ser um profissional melhor e, ao mesmo tempo, agrega para a empresa valores. Outra coisa interessante é a palavra orientar. O líder permite que o funcionário se aprimore e orienta o funcionário dos procedimentos que ele tem que seguir do trabalho. Eu vou falar assim rapidamente de uma escola em que eu trabalho até hoje. Mudou a diretoria em 2014. A primeira coisa que a nova diretora fez, vocês vão falar, nossa, é uma coisa muito sutil, mas a diferença, ela abriu a porta da sala. O antigo diretor trabalhava com a porta fechada. Então, imaginem que você já tem uma barreira. Quer dizer, para chegar naquele diretor, você tinha que bater a porta. E aí ele poderia abrir ou não. Essa, claro, a gente espera, se anuncia, mas ela está com a porta aberta, ela está nos recebendo, e ela sempre diz, se tiverem alguma dificuldade, falem comigo. O líder é um orientador. Ele ajuda os funcionários na dificuldade deles, para que eles melhorem e para que o serviço melhore. Esse é o segundo ponto da liberdade. Permitir aprimoramento é um, orientar é outro. Temos ainda mais para falar. Mas temos mais uma tentação. Segunda tentação, se vocês se lembram, é aquela de Jesus pular de um lugar muito alto, e aí ele seria salvo. Ele pula, o diabo fala, não, pula daí, se você mesmo é filho de Deus, se joga, vai lá, e aí o seu pai te salva, te carrega, e você vai provar para o mundo inteiro como você é bom. E você vai ter mais, você vai falar, né, você vai impressionar. Porque o chefe tem que impressionar, né? Ele não é capaz de fazer uma coisa pequena. Aí o líder, ele vai como aquele passarinho construindo ninho, e não pelas coisas grandiosas. Vamos dar uma olhada aqui. O espírito terrível e profundo havia te transportado ao pináculo e havia te dito, queres saber se és o filho de Deus? Lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: os anjos o sustentarão e o carregarão, e ele não sofrerá nenhum ferimento. Saberás então se és o filho de Deus, e provará assim tua fé em teu pai. Mas repeliste essa proposta, não te precipitaste. Mostraste então uma altivez sublime, divina, mas os homens, raça fraca e revoltada, não são deuses. Sabias que dando um passo, um gesto para te precipitares, terias tentado o Senhor e perdido a fé nele. Ter-te-ias rebentado sobre aquela terra que vinha salvar para a grande alegria do tentador. Mas há muitos como tu, podes admitir um instante que os homens teriam a força de suportar semelhante tentação? É próprio da natureza humana repelir o milagre, e nos momentos graves da vida, diante das questões capitais e dolorosas, agarrar-se à livre decisão do coração. Tu sabias que tua firmeza seria relatada nas Escrituras. Atravessarias idades, iria até as regiões mais longínquas, e esperavas que, seguindo o teu exemplo, o homem se contentaria com Deus sem recorrer ao milagre. Mas ignoravas que o homem rejeita a Deus ao mesmo tempo que o milagre, porque é sobretudo o milagre que ele procura. E como não saberia passar sem ele, forja novos, os seus próprios. E inclinar-se-á diante dos prodígios de um mágico, dos sortilégios de uma feiticeira, ainda que seja um revoltado, um herege, um ímpio, confesso. Por que eu trouxe essa passagem? Mais uma vez, para mostrar a questão de quanto são temerários os resultados ou ações de impacto imediato. Sim, imediatamente, diz aqui o inquisidor a Jesus, se ele saltasse, fosse carregado, e não se esborrachasse no chão, como aconteceria com qualquer um de nós, ele seria louvado, erguido como grandioso, como um milagre, meu Deus, ele se salvou. Só que quando as pessoas percebessem que elas não iam conseguir repetir o mesmo feito, acabou ali. Quer dizer, seria aquele show pirotécnico, né? Seria a campanha eleitoral. Depois que ele foi eleito, já era, né? Depois que você viu a coisa acontecer, mas que aquilo não se sustenta. Então, vejam bem, tem duas coisas aqui. Primeiro, o seu funcionário, ele pode até ser subordinado ao chefe, né? Ele é subordinado a um chefe, mas ele sabe muito bem no que aquele chefe erra, ele conhece muito bem as falhas e sabe que aquele milagre, aquela maravilha vai acabar. E ele vai procurar outro. Ele vai procurar outra ideia, outra pessoa, vai começar a falar mal de você, a te maldizer porque você não sustentou aquela chefia ou aquele comando. É isso que ele diz aqui. O homem forja, se inclina diante dos prodígios de um mágico, do sortilégio de uma feiticeira. Quer dizer, você não vai ter o funcionário ao seu lado. Se alguém dentro da empresa, alguém que está contra você, prometer uma outra coisa, e ele achar que ele vai ser melhor, ele deixa de confiar em você, e aí você imagina o perigo de você abrir a famosa puxação de tapete. Quer dizer, se ele não confia na sua liderança, ele vai tentar, na sua liderança, e ele vê você como um chefe, não como um líder, ele tenta te tirar de lá, como tenta tirar o outro colega, e está todo mundo buscando alguém, o próximo que prometeu uma coisa melhor, ele vai embora. Você perde a confiança, às vezes perde até o funcionário. Hoje a gente sabe, e eu digo perder o funcionário, que lamentavelmente a maioria das empresas erra, e erra muito feio, ao não trabalhar com a fidelização do funcionário à empresa. O que é fidelizar um funcionário? Às vezes são atos muito simples de reconhecimento, mas você mostrar que o funcionário é importante. A gente sabe que hoje não existem, né? As pessoas não trabalham como antes, por exemplo, trabalhavam com plano de carreira, com a ideia de eu vou ficar aqui por toda a minha vida. As empresas reclamam disso, né? Elas reclamam dessa falta de fidelidade dos funcionários. Mas isso começou com a empresa, quando ela tirou o líder e colocou o contador para administrar. Eu não tenho nada contra o contador, é importante a sanidade, digamos assim, uma espécie de sanidade monetária, né? Que a empresa esteja bem de grana e consiga trabalhar e cumprir seus custos e obter lucro. É para isso que uma empresa existe. O problema é que quando você coloca só o contador na administração, o que vai acontecer? Chegou um funcionário novo. Esse funcionário é muito bom. Só que aí tem que ter um corte na empresa, ele vai cortar um novo e vai deixar aquele funcionário que está lá, que já virou parede, já há tanto tempo que está lá, já está encostado, não está fazendo mais nada. Isso aconteceu muito, uma década e meia atrás, acontece até hoje, mas hoje, felizmente, esse movimento está mudando. Eu mesmo tive que ouvir isso uma vez, quase 10 anos atrás, num lugar em que eu trabalhei por 6 meses, resolvi um monte de pepino, né, uma organização de uma escola, coloquei tudo em dia, e no final de 6 meses eu fui demitido
ouvindo, olha, infelizmente tivemos uma redução, né, no número de alunos e a sua demissão é mais barata. Eu não falei nada, porque a empresa me pagou tudo o que devia, eu assinei lá os papéis e, enfim. Né? Só que por essa prática das empresas, os funcionários também aprenderam a fazer. Então, se ele não entende você como um líder, ele te respeita como chefe, mas ele já está buscando outro lugar. E na primeira oportunidade, ele vai te deixar na mão. E aí você vai reclamar, mas, poxa vida, se as empresas fazem isso com ele, ele aprendeu a fazer com a empresa. Por isso que é importante também a figura do líder, para ele não se inclinar diante dos prodígios de outro. Ele tendo confiança em você, sabendo que você, líder, também veste a camisa da empresa e que luta não só pela empresa, mas por ele, funcionário, vai ser muito mais difícil ele trocar você por outro. É uma mudança de cultura mesmo. A contabilidade tem que acontecer, mas a administração, a liderança, tem que levar em conta o rendimento do funcionário. Não é porque o funcionário é novo que ele vai ser mandado embora ou pode ser trocado, não é porque o funcionário é velho que ele é bom. Se isso fosse verdade aqui na UAB, eu nunca teria virado palestrante. Eu tenho 29 anos hoje, mas eu comecei aqui com 22. Imaginem, 7 anos atrás, se fosse essa questão de o novo ou o velho. Claro que, né, durante alguns anos eu passei por histórias engraçadas por ser muito novo. Aliás, às vezes até aqui no prédio, quando muda o segurança lá embaixo, eles nunca acham que eu vim fazer a palestra. Eles acham... Eu chego, hoje eu cheguei e falei, eu vim dar palestra. Ele, não, senhor, por favor, senta ali, que ainda não está ali. Eu falei, não, mas eu sou palestrante. Eu não, né? Já aconteceu uma vez eu chegar a uma subseção, não vou dizer qual, mas a história foi muito engraçada. O motorista, um senhor, cabelo só aqui, de terno e gravata, e eu estava exatamente assim. E, na época, a OAB distribuía para as subseções o caderninho de palestrantes, mas sem a nossa foto. Mas a presidente da subseção não teve dúvida, ela chegou direto no motorista, professora Átila, que prazer o senhor aqui vindo falar com a... Aí o motorista falou, não, senhora, eu não sou professora Átila, eu estava do lado. Ela, não contente, ela falou, o que aconteceu, o professor não veio? Aí eu falei, não, professor, sou eu, né? Aí, quando eu fui falar, eu falei, ok, então, eu sou motorista, o professor Átila veio dirigindo, eu vou fazer a palestra no lugar dele. Vamos lá. Quais são as próximas lições e o que a gente pode tirar daqui para que você, líder, não perca aquele seu funcionário, perder dentro da empresa ou, inclusive, perdê-lo para outra? Que um líder é observador. Essa é uma função primordial de um líder. Acho que todas são. Mas observar. Vejam que na obra que a gente acabou de ler, na passagem, o tentador, ele conhece exatamente os pontos fracos do tentado para seduzi-lo. Quer dizer, na metáfora da Escritura, o diabo sabe muito bem quem é Jesus e sabe quais são os pontos fracos, quer dizer, a questão do milagre, a questão de provar que ele é filho de Deus, então ele vai trabalhando com isso. Justamente, não obviamente com esse prisma tentador, mas o líder precisa conhecer os funcionários profundamente, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos. Para quê? E aqui mais uma grande diferença do líder e do chefe. O chefe sabe os pontos fracos de cada funcionário, para dizer, você errou. Ah, mas eu sabia que você ia errar. Está vendo? Lógico, não sabia isso, tinha mesmo que dar errado, né? O chefe é aquele cara assim, se você está se afogando numa piscina, ele taca mais um balde d'água. Um mau chefe. O líder não. O líder conhece os pontos fracos de cada funcionário, mas conhece os fortes. O chefe não valoriza muito os fortes, porque o chefe tem medo. Ele fala, o funcionário é bom. Puxa vida, esse cara é bom. Não vou dizer que ele é bom, porque se eu disser que ele é bom, ele vai achar que é melhor que eu, aí ele vai falar com o dono da empresa, ele vai estar no meu lugar, eu estou na rua, acabou. O líder não tem medo de que o outro seja bom, porque ele vai aproveitar, o líder também aproveita as qualidades do funcionário, ele vê no que o funcionário trabalha bem e ele pode incorporar isso ao trabalho dele. Por isso que o líder está à frente, mas está à frente com muita naturalidade, por essa visão mais ampla. Então ele conhece os pontos fracos do funcionário, mas valoriza os fortes. E a partir dos fortes é que ele vai estimular o funcionário ao trabalho, a partir do que ele faz bem. Além disso, além de estimular o funcionário a partir dos pontos fortes, é muito importante que o líder conheça quem é a pessoa. Então, por exemplo, qual é o seu nome? Renata, você já é advogada, trabalha... Você, digamos, se eu fosse seu chefe, eu sei quem é a doutora Renata, especialista em tributário.
Mas eu preciso saber quem é a Renata fora do escritório, um pouco. Claro que eu não preciso invadir a vida pessoal dela, mas nós todos somos vários. Aqui eu sou a professora Átila. Fora daqui eu sou a Átila, que tem que gerir uma casa, tenho que cuidar de família, enfim. Se acontecer algum problema, eu espero que o meu líder, nos lugares onde eu trabalho, seja aquela pessoa que saiba me ajudar e não me jogar mais problema. Então, por exemplo, se a doutora Renata está com algum problema no trabalho, eu preciso saber o que está acontecendo com a Renata. Às vezes, o líder é aquele que fala, olha, você não está bem, seu filho, ó, sai mais cedo hoje, ou, seu trabalho está ok, faz assim, amanhã eu dou uma ajudada aqui, cuida do seu pai que está doente, ou verifica tal coisa, porque isso atrapalha tanto o trabalho, isso emperra essas preocupações de fora. Às vezes comprometem um bom funcionário, que por uma medida simples, um tempo que ele pode ter a mais com o filho, aquele momento que ele sai para cuidar de alguém, a conta que ele precisa pagar e que ele esqueceu, isso muda tanto a rotina, tanto o trabalho, e o líder ele percebe isso. Nessa mesma escola em que eu trabalho agora, eu passei por 2 problemas muito, muito desagradáveis, mas as soluções foram bem diferentes. Em 2014, quando ainda era gestão antiga, no primeiro semestre, eu perdi uma amiga no Rio de Janeiro. E eu avisei o meu diretor, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 eu estou indo. Ele me deu falta. E não quis nem saber, não é família, você tinha que estar aqui. A pessoa tinha morrido. Ano passado, faleceu uma amiga que era cantora no Rio e outra, ano passado, uma que era aqui em São Paulo. Eu vou dizer quem é, desculpem, eu sou muito exibido, mas é que eu faço um trabalho pela memória dela e amo demais essa senhora, que era Inesita Barroso. E quando a Inesita faleceu, já na gestão atual da escola, eu fiquei sabendo, assim, e ela não queria, né, que os amigos soubessem que ela não estava bem. Então, a família dizia que ela estava bem até o último momento. E eu liguei para a minha coordenadora e expliquei, e ela, como líder e não como chefe, Átila, fica tranquilo. Eu já estava lá no lugar, ela falou, fica tranquilo, amanhã você volta. Ela não me deu preocupação, ela falou, olha, mas e os alunos? E o que você vai dar de atividade? Não, fique tranquilo, é isso. Né? Essa é a posição do líder. Por quê? Se ele consegue agir assim, ele trabalha com a compensação, como eu coloquei, compreensão e compensação. Se o seu líder demonstra, se você como líder mostra para o funcionário isso, ele vai muito naturalmente, quando você precisar, te ajudar. Você não precisa dizer, olha, aquela vez, puxa, então, estou precisando de ajuda, o dia que você precisa que ele fique um pouco mais tarde, que ele ajude você num serviço, ele vai lembrar daquilo. Ele vai ser grato a você. E vocês vão pensar, imagina, ele não vai fazer. Vai. Depende da sua abordagem. Você fala, olha, cuidado, viu? Vai, mas isso e aquilo exigir, aí sim, você vai ter que lembrá-lo. Mas se você fizer naturalmente, não tem problema, fique em paz, a gente resolve, amanhã eu te espero, se coloque à disposição, olha, qualquer coisa, liga. Você vai ter essa pessoa do seu lado de maneira natural. Você está mostrando justamente que a sua posição é de liderança, porque você o conhece fora dali e o ajuda para que, no final, claro, o trabalho dele também funcione bem. Nossa 5ª lição, com licença, é que um líder sugere. E aí eu diferencio aqui mandar e sugerir. Mandar, vamos lembrar de um adolescente. Ele quer ir a uma festa, ele quer porque quer ir, o pai não quer que ele vá, e no final ele fala, eu sou seu pai e eu estou mandando. Você não vai. Mas por que eu não vou? Porque eu mandei. Porque você é pequeno. Porque eu sou grande e você é pequeno. Eu falo e você obedece, né? Aquela coisa assim muito democrática. Eu posso, você não pode, eu falo, você fica quieto, eu mando, você obedece, eu sou grande, você é pequeno, e o que eu posso fazer é fechar a boca. Esse é o chefe. Manda. Manda para ter o poder na mão. O líder sabe do poder dele. Eu vou dar um exemplo. Conheci pessoas que trabalharam nessa empresa, e eu sempre reporto como um grande líder o senhor Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim.
Conhecendo gente que trabalhou lá, eles diziam que ele estava sempre lá, que apesar de a empresa ser grande, ele conhecia todos os funcionários do lugar onde ele trabalhava, cumprimentava um por um, sabia justamente, como eu falei na passagem anterior, tentava entender os problemas, e ele mesmo falava para o funcionário, não, vai para, se precisasse, vai para casa, vai cuidar, quer dizer, ele tem, e não é que ele não tinha noção do poder dele, ele tinha uma noção perfeita, né? Ele sabia exatamente quem ele estava comandando. Por isso que ele transformou o grupo dele num dos maiores grupos empresariais da América Latina. Então, o líder conhece todas as suas atribuições e responsabilidades, ainda que muitas delas sejam difíceis ou pouco prazerosas de executar. Atribuição pouco prazerosa. Você tem que mandar alguém embora. Não teve jeito. Né? Houve um corte na empresa, eu faço questão de falar disso, por conta da época em que a gente vive. Aí, assim, o chefe, ele manda o funcionário embora, vira as costas e tchau, né? Não está mais aqui, assinou tudo, a empresa paga. O líder não. O líder, às vezes, até sofre um pouco com isso, porque ele conhece aquele funcionário e, às vezes, num contexto de crise, você sabe que você está mandando embora uma pessoa boa, um bom funcionário, mas não teve jeito, teve que cortar, você não tem mais... Se você chegar nesse ponto, e é uma função pouco prazerosa do líder. É uma das menos, se não a menos prazerosa. Mas ele tem que saber fazer isso e conduzir esse processo de desligamento do funcionário, se não for por um motivo ruim, se o funcionário não tiver cometido nenhuma falha grave, inclusive o bom líder, se possível, ajuda o funcionário a se colocar. Eu já vi isso. A minha namorada trabalha num hotel e ela tem essa função, né? Dentro do setor dela, teve que mandar uma menina embora faz pouco tempo, mas era uma boa funcionária. E ela mesma já mandou oportunidades, quer dizer, o líder ele mostra que mesmo que a relação naquela empresa tenha acabado, não fechou a janela para aquela pessoa e nem fechou a porta. Você mantém, você tenta ser, mesmo nesse momento muito difícil, ser educado e tenta ajudar a pessoa, porque, de repente, se a sua empresa melhorar e você precisar daquela pessoa de novo, se você foi ético, foi justo, foi leal e ajudou a pessoa, ela volta a trabalhar com você. Ela vai ter em você uma figura de referência. Mesmo que ela vá para uma outra empresa, se lá ela não tiver essa referência que ela tinha com você, se você precisar, ela volta. Agora, se você simplesmente for aquela pessoa que, olha, terminou, tchau, muito obrigado, acabou, você não vai ter aquela pessoa do seu lado, nem a equipe, porque quando você passa por um momento difícil, como mandar alguém embora, obviamente você vai ter uma equipe desconfiada. Se numa equipe de 5 sai um, os outros 4 já estão tirando no palitinho para ver quem é o próximo. É ou não é? E sobre isso também o líder tem que conversar com a equipe. Se houve a necessidade de demitir alguém, se você tem uma equipe com medo, eles não vão render, eles não vão trabalhar bem se eles estiverem com medo. Então o líder vai conversar com a equipe, expor a situação e tentar contorná-la, tentar mostrar que, olha, o nosso trabalho continua, ou dele vai continuar em outro lugar, ou dela, e seguir, porque senão você vai ter uma interrupção nesse fluxo de trabalho que deve ser contínuo. Com relação a regras e condutas, vejam aqui o que eu coloquei. O líder constrói um conjunto de regras, o líder não verticaliza. Verticalizar é impor. Como eu disse no começo, o chefe é impositor, o líder é propositor. Claro que o líder já sabe as regras, ele sabe o que ele precisa, mas ele precisa passar para os funcionários isso como algo natural. Então, quando ele prepara uma reunião, por exemplo, e o líder tem que ser alguém que dialoga, ele tem que ter uma pauta clara, já ter algumas coisas definidas, mas caminhar junto com funcionários para essa definição. Então, por exemplo, quais são os valores do nosso escritório? Bom, nós precisamos, você coloca lá, precisamos de tal e tal e tal item. Então, precisamos mostrar para o nosso cliente a nossa competência, a nossa especialidade, a nossa rapidez. Construa com ele como é que você vai passar essa imagem para o cliente. Como é que nós vamos mostrar a nossa rapidez? Qual é a nossa missão enquanto advogados tributários? Discutindo isso com os seus funcionários, os seus liderados, você vai ter uma aceitação natural das regras, das condutas, baseadas nos valores da ética, do respeito mútuo, enfim, né? Debatendo, construindo sempre. Imaginem que o trabalho de vocês, líderes, nunca é um trabalho que se conclui. É uma casa que está sempre em construção. Se você achar que o seu trabalho está concluído, e agora eu vou ser bem radical, se você achar que você não tem mais nada para fazer, pede demissão, vai embora. Porque se você sempre tem, e sempre há o que você melhorar e o que melhorar na sua equipe,
Por isso a questão de ser muito antenado com tudo que acontece à sua volta. Auxiliar. Um líder auxilia. Por que é difícil auxiliar? Vocês que lideram, por que é difícil ser um auxiliar dos seus funcionários? Para o chefe é fácil. Por que é difícil um chefe ser auxiliar? Fácil resposta. Eu não vou me colocar no lugar do meu funcionário. Eu mando nele. Ora, se sou eu que mando, eu vou ajudar? Não. Né? Para o líder, não. Mas por que auxiliar é difícil? Você tem... Vou continuar com um número pequeno. 5 funcionários na sua equipe. Você tem que saber o que cada um faz. Você não pode auxiliar alguém a cumprir uma função se você não sabe qual é a função dele. Ok, você não precisa saber nos mínimos detalhes. Então, eu sou professor de português. A minha coordenadora não precisa saber regra de gramática. Mas ela precisa saber quais são as atribuições da língua portuguesa dentro do conjunto escola para aquilo funcionar. Então, digamos, no seu escritório de tributário, se você tem advogados que atendem empresas do setor, sei lá, de serviços, e outro advogado que faz a parte tributária de empresas do setor industrial. Você não precisa conhecer a fundo todos os detalhes do setor tributarista de serviços, nem todos os detalhes industriais, mas você precisa saber quais são as diferenças entre os dois, quais são as especificidades de cada um para poder orientar o seu funcionário. Valorizar o conhecimento dele, porque ele é o especialista naquilo, mas o básico para orientá-lo a seguir, os procedimentos do escritório, como funciona o trabalho em linhas gerais, seu e dele. Se você não souber, você não orienta. Você vai ficar só papagaiando coisas sem ter o conhecimento do que fala. Ao observar um funcionário com dificuldades, o líder oferece-lhe instrumentos teóricos e práticos. E mais do que isso, se necessário, executa uma vez para mostrar como é que é. Não como maneira, vou te mostrar aqui, viu? Vem cá. Senta aqui. É assim que faz. Terrível. A pior coisa é o funcionário falar, olha aqui, você não sabe assim que faz. A pessoa se sente ignorante. Mas você vai fazendo com ela. Você não vai dizer, eu faço. Faça com ela. Construa esse conhecimento. Uma vez eu vi uma cena muito interessante numa biblioteca pública da prefeitura aqui de São Paulo. Havia ali chegado um funcionário novo, recém-concursado, e você tinha lá a chefe do setor infanto-juvenil. Bom, ele tinha a teoria da biblioteconomia, tinha feito faculdade, passado no concurso, mas dentro daquela biblioteca específica havia alguns procedimentos que ele não conhecia. Em vez de a chefe chegar para ele e falar, olha, isso, perdão, ela sentou com ele, vamos arrumar os arquivos? E eu fiquei ouvindo. Olha, aqui é isso, aquilo, me explicando dos livros, dos títulos, mostrando, quer dizer, ela construiu, estar junto, cooperar, coordenar. Vejam que esse prefixo co, estar junto, é muito importante. Não é ordenar. O líder não ordena, ele coordena. Coordenar é isso, ordenar junto, construir uma ordem, construir uma operação, cooperar. Isso é muito importante dentro do auxílio que o líder presta aos funcionários, lembrando que a aprendizagem sua, líder, e dos seus funcionários é perene, é contínua, ela não se esgota em um treinamento, em um curso. Vocês estão aqui hoje, espero que vocês se interessem, façam outros cursos, outras palestras, algumas até comigo e com a minha empresa, lógico, mas que se aprofundem nisso e se reciclem constantemente. 7ª lição, antes da última tentação, um líder conversa. Vejam que eu coloquei aqui, que é bem interessante. Se um funcionário acertar, o chefe faz que nem aquele pai chato. Tirou 10? Não fez nada além da sua obrigação. Eu me matei para tirar 10 e eu não fez nada além da sua obrigação. Parabéns, poxa. Né? Se errar, se o funcionário errar, que isso, você não sabe? Que não é assim que faz, já falei 1 milhão de vezes para vocês. Esse é o chefe. Repreende o funcionário que errou como um bebezinho. E o pior, repreende em público. Não. Quando você não era líder, você gostava que seu chefe brigasse com você na frente de todo mundo? Tá, você estava errado. Ok, estamos todos suscetíveis a isso. Não repreenda em público. Aí elogio. Elogio sim, só que cuidado. Elogiar também é uma arte. Não é você chegar na frente de todo mundo, olha aqui, eu queria dar os parabéns para a Renata, porque ela fez um trabalho.
Isso pode ser ruim para a Renata, porque aí aqueles olhinhos que eram pequenininhos para cima dela vão ficar enormes. Mas olha, parabéns, Renata, você fez um bom trabalho, lembrar isso numa reunião da equipe. Gente, essa semana nós tivemos um trabalho muito bom da Renata, ela conseguiu trazer um novo cliente para nós, eu queria parabenizá-la, sigam o exemplo dela, vejam como isso é possível. Quer dizer, um elogio contextualizado, dentro do trabalho, dentro da equipe, dizendo, olha, parabéns para o funcionário, você pode fazer como ele. E não só o parabéns e não a pirotecnia, porque se você fizer a pirotecnia para um, vai ter que fazer para todo mundo, senão você vai fazer diferença para a sua equipe, isso não é nada positivo. Agora, se o seu funcionário errar, chama na sua sala, chama na sua mesa, pega um momento que não tenha ninguém ouvindo, é muito desagradável a repreensão em público. O funcionário vai ficar ressentido com você, vai perder confiança, você fala, poxa vida, eu acertei sempre, agora que eu cometi um errinho, por isso que é importante o elogio também ser constante. Porque senão o funcionário vai falar, puxa, me chamou na sala dele, lá vem bomba. Já errei alguma coisa, né? Ele já chega assim, não fui eu, já chega com a mão para cima, não fui eu, o que eu fiz? Elogie constantemente, valorize o trabalho do seu funcionário e, se precisar repreendê-lo, dar uma ideia, aproveite o momento do café, vai na mesa dele se não tiver ninguém perto, chama para conversar com você, mas evite que outros ouçam. É muito importante para que ele confie em você, que você mostre, olha, não precisava ter sido feito assim, eu estou preocupado, mostre que você não está ali para admoestar, para brigar, para criticar. Mostre uma preocupação, fala, puxa, você é um funcionário tão bom, você executa tão bem seu trabalho, será que não dá para fazer isso melhor? Como a gente pode fazer? No que eu posso te ajudar para nós melhorarmos? Nunca jogue só em cima dele, você melhorar. Porque assim, se ele não melhorar, você não melhora. Padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, em 1655, hein, gente? Ele trouxe uma figura que é muito interessante, que diz assim, nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. Ficou fácil de entender? Quer dizer, se o seu funcionário está errando, em última instância você também, porque você é o responsável por ele. E se você o mantém em erro, por que você não o ajudou a corrigir? Então, nós vamos corrigir no que nós podemos melhorar, no que a nossa equipe vai melhorar e contar com você. Lembre-se, no momento do erro, não só no do acerto, o quanto aquele funcionário é importante. O quanto é importante que ele trabalhe bem para que toda a equipe prospere. Mesmo você, líder, essa é uma outra coisa. O mérito, vejam, não é acertar sempre. E reconhecimento não é atestado de perfeição. Tem duas coisas. Não é porque você reconheceu o trabalho do funcionário que ele nunca vai errar, e não é porque ele errou uma vez que ele vai sempre errar. Então, valorizar os acertos e ajudá-lo nos erros. Eu nem gosto muito da palavra corrigi-lo. Aí tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que sintetiza o que eu estava falando. Eu vi atribuída a várias pessoas, uma delas era ele. Elogie em público e corrija em particular. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Última tentação. Você é líder de uma equipe. Por que não ser o líder da empresa? E é o que diz aqui. Terias podido, então, tomar o gládio de César. Por que repeliste esse derradeiro dom? Seguindo esse terceiro conselho do poderoso Espírito, realizavas tudo quanto os homens procuram na terra. Um senhor, diante de quem inclinar-se, um guarda de sua consciência e o meio de se unirem finalmente na concórdia em uma comunidade de formigueiro, porque a necessidade da união universal é o terceiro e derradeiro tormento da raça humana. A humanidade sempre teve uma tendência no seu conjunto para organizar-se sobre uma base universal. Houve grandes povos de história gloriosa, mas à medida que se elevaram, sofreram mais, experimentando mais fortemente que os outros a necessidade da união universal. A terceira tentação, então, era tomar o império, mandar em tudo, não só mandar no seu lugar, no seu povo, na sua equipe. Nós precisamos ter ambições de liderar. Se já somos líderes, se conquistamos por mérito, não podemos parar por aí. Precisamos ter novas ambições, mas não confundir ambição com ganância ou desejo de poder. Vejam que a ganância e o desejo de poder
levaram um governo no Brasil à bancarrota. Depois de 13 anos e meio, afundou completamente, porque não souberam mais se segurar. Eu não vou nem entrar no mérito político ou não, a questão é que viram que a coisa estava errada e se perderam e afundaram. Não souberam reconduzir, porque queriam se manter lá. No texto que a gente acabou de ler, de Dostoiévski, que é baseado nas Escrituras, a gente percebe o quê? Que Cristo não cede às tentações do diabo, mesmo pensando no poder do mundo inteiro, o trono de César e o trono romano, era a civilização mais importante da Idade Antiga, porque ele confia na supremacia divina. E o que isso tem a ver com o ambiente corporativo? Tem a ver com o seguinte: o líder precisa confiar no seu trabalho e confiar na empresa onde ele trabalha, caso você não seja o dono da empresa. Não é só passar confiança aos seus funcionários, é ter essa confiança. Você não passa para o outro aquilo que você não tem. E tomar cuidado com as tentações. O poder é uma tentação interessante, assim como tentações pequenas, né? Aqui nós falamos de 3 grandes, mas no trabalho cotidiano corporativo, tem tentações, por exemplo, ficar no celular, seu chefe não está olhando, dá aquela, vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, vou conversar no WhatsApp, ou como eu coloquei, o simples e inenarrável prazer de não fazer nada. Você vê, claro, que você senta na sua mesa e você quer ficar olhando para o teto? Dá vontade, não dá? No final do dia, você já está cansado, chega. Ou uma outra coisa que é muito complicada também em empresas, principalmente na área do direito, né? É aquele cliente que te agrada, que quer ser legal com você, mas porque ele quer que o processo dele saia antes, porque ele quer ser atendido mais rápido, quer comprar a sua preferência. É muito importante tomar cuidado com isso, porque aí, além de desagradar os seus funcionários, você vai desagradar o cliente, vai perder o funcionário, perder o cliente, e aí vai se perder também. Então, é importante que vocês estabeleçam, na área de vocês, qual é a relação que a empresa deve guardar com os clientes. Aceitar coisas que eles oferecem, não aceitar, como recusar, e, obviamente, não ceder a esse tipo de tentação muito atraente, em princípio, mas que pode trazer resultados muito piores depois. Então, tentações do líder e da equipe. Computador, celular, mimos dos clientes e o prazer de não fazer nada. Você lidera. Você sabe que isso acontece. Você sabe que o seu funcionário pode olhar o Facebook. Aí o que você vai fazer? Bloquear o Facebook na empresa? É uma boa saída, gente? Péssima. Bloquear o Wi-Fi para a rede social? Horrível. Isso não é coisa de líder, isso é coisa de chefe que vigia. Se você disse que você confia no seu funcionário, por que você vai bloquear o Facebook? Então você não confia. Se eu confio que você vai exercer seu trabalho, por que eu vou te impedir de olhar 5 minutos o WhatsApp? Então eu não confio. Não bloqueie as redes sociais, não impeça, não. Se você só vai tomar providências ou conversar se o trabalho for entregue com menor qualidade ou não for entregue. Mas enquanto isso acontecer, ninguém é criancinha para ficar vigiando o filhinho para ver se ele não faz xixi na fraldinha. A pior impressão para o funcionário é a impressão de que ele é vigiado. Se você disse que você deu liberdade, se você disse que você confia no seu funcionário, enquanto o índice de rendimento da empresa e o rendimento dele se mantiver, permita, converse se necessário, mas vejam que eu coloquei. Um líder deve verificar constantemente os índices de rendimento de sua equipe, mas evitar a impressão que exerce patrulha sobre seus liderados. Você não é um segurança, um guarda, alguém que está sempre de butuca. E num escritório, num ambiente pequeno, é muito ruim, né? Você está sempre lá, você para do lado do funcionário. Sabe quando o aluno está fazendo bagunça? Quando o aluno está fazendo bagunça, eu faço assim, o aluno está aqui, eu paro do lado dele e fico só olhando. Mas eu estou falando de um adolescente de 14 anos que às vezes não está muito afim de assistir a uma aula de português. Né? Quando você está falando de pessoas mais velhas, de funcionários, de profissionais, não precisa ser assim. Não exerçam patrulha, coordenem, verifiquem, caminhem pela empresa, conversem com os funcionários, mas mostrem preocupação e não vigília. Oi, tudo bem? E aí? Como é que está seu dia hoje? Está precisando de alguma coisa? Né? Esteja sempre por ali, é importante. O líder deve ser presente. O funcionário não pode achar que o chefe é só aquele que está lá na reunião ou para cobrar. Ele está andando por lá, está conversando com todo mundo da empresa, né? Ele é bem relacionado, e eu sei que é difícil. Eu falo muito por mim, eu não sou muito em relações públicas. Então, quando tem, por exemplo, confraternização no final do ano, eu sou o primeiro a querer fugir. Durante vários anos, eu
né, por muita sorte, a confraternização dos lugares onde eu trabalho caiu no mesmo dia do jantar de palestrantes da OAB. Então era ótimo, eu fugia, mas não sigam o meu exemplo nesse sentido, ainda mais se vocês têm essa posição de liderança, né? Estejam presentes em eventos, deem o exemplo, sejam visíveis, mas não temidos. Não temidos no sentido de que medo, ele está vindo. Você está lá para acompanhar. Preciso falar alguma coisa dessa aqui? Um líder dá o exemplo. O que você exige do seu funcionário? Pontualidade? Muito bem. Prazos, metas, relacionamento respeitoso. Não é bom, gente, todo mundo vestindo a camisa da empresa? Só que o seu horário é às 8, você entra às 8h30. Se o horário de sair é às 5, você sai às 4. Como é que você vai exigir isso dos funcionários? Aquela história de ser o primeiro a entrar e o último a sair não precisa ser levada tão ao pé da letra, mas ela deve ser levada em consideração muitas vezes. Se o seu horário é às 8, o seu horário é às 8 na sua mesa, não é deixando o carro na garagem da empresa às 8 e chegando na sua sala às 8h10, porque você passou no banheiro e foi tomar um cafezinho. Porque num dia você chega às 8h10, no dia seguinte seu funcionário vai chegar às 8h12. Ele não viu você lá às 8h10? Você não vai poder cobrar a pontualidade dele se você estava na sua sala às 8h10 e não às 8. Você não pode cobrar dele um prazo se o que você se comprometeu a fazer não teve prazo. Então, por exemplo, se os seus funcionários pediram, digamos, vocês têm lá uma copa na empresa, e os seus funcionários pediram uma máquina de café, X. Se você se comprometeu a conversar com o seu diretor, com o seu gerente, para conseguir aquilo até sexta-feira, não deixe para dar resposta na segunda. E se você é o líder e que resolve, fala, olha, eu posso ver, resolvo isso com vocês até amanhã. Amanhã dê a resposta. Aí vai uma dica, dilata um pouco o prazo. Ora, quantas vezes você deixou o carro no mecânico, o mecânico falou, passa aqui às 5, e ele só foi mexer no carro às 3. Ele sabia que o conserto ia durar 1 hora, mas ele deu mais tempo, porque se algo desse errado, se algo não acontecesse, você não falaria, mas que porcaria de profissional, né? Falou uma coisa e fez outra. Então, por exemplo, se você é um líder de uma equipe, mas não é o dono da empresa, e você precisa de algo que depende do dono, você pensa, ele deve me dar resposta em 3 dias. Pede 5 dias para o seu funcionário. Se a resposta vier nos 3 dias, ótimo. Se demorar um pouco mais, você não se comprometeu. Se você der a resposta antes, melhor ainda. Mas você vai ter uma margem de segurança, né, para poder conversar com o seu funcionário. E o vestir a camisa da empresa é interessante, porque quando você veste a camisa da empresa e você acredita no lugar onde você trabalha, eu não vou dizer que o salário deixa de ser importante, porque nunca deixa. Mas ele se torna uma consequência do trabalho e não uma causa. Né? Eu trabalho bem, e aí a conclusão é que eu ganho um bom salário. Eu não trabalho só para isso. Quer dizer, o salário é o resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, às vezes, funcionário e tal, vem pedir aumento, quer negociar ali uma coisa melhor. O que você precisa mostrar para ele é que, se naquele momento isso não puder acontecer, que ele está junto com você. Que se ele vestir a camisa da empresa, que se vocês trabalharem juntos, vocês vão ter até mais argumentos para pleitear isso, ou isso vai ser conseguido, se não puder ser naquele momento. Mas não diga não ou critique. O funcionário tem direito. E se o trabalho dele realmente é bom, você diga, olha, seu trabalho é muito bom, é uma possibilidade, infelizmente agora, por conta de tal e tal situação, não dá. Imaginem o seguinte, é como um filho que pede uma coisa para o pai. Concordam que quando vocês eram crianças, os pais diziam, não, eu não vou dar o brinquedo X, porque não? Às vezes a criança chora, esperneia, reclama, briga, não é isso? Agora, se o pai explica, se ele mostra a situação financeira da família, a criança compreende. Claro que você não vai abrir a situação financeira da empresa para o seu funcionário, não é isso, em detalhes. Mas você vai dizer, olha, nós não estamos com tantos clientes, nós perdemos um contrato X, é possível que a gente consiga, mas para isso nós precisamos melhorar o nosso grupo de clientes, precisamos aumentá-lo, contamos com você. Coloque o funcionário a par da situação, da base da situação da empresa. Até porque, se a empresa estiver bem ou estiver ruim, pensem no seguinte, você só fala para o funcionário que a empresa está ruim, né? Já repararam? Precisamos cortar, reduzir e tal, isso todo mundo fala. Mas se a empresa está bem, o que custa de vez em quando você oferecer algo
para o seu funcionário algo simples. Por exemplo, 11 de agosto foi o dia do advogado. Se o seu escritório, quando você chegou lá, fez um bolo, te deu uma lembrança, um presente, uma caneta, uma agenda, gente, isso não é caro, mas isso faz uma diferença tão grande para o funcionário, e o funcionário ele se sente valorizado. Porque o valorizar ele tem muito a ver com a atitude. Olha, parabéns pelo seu dia, hoje é dia do advogado. Ou no dia da mulher, aquela rosa, parabéns, hoje é seu dia. Não, você não precisa dar um buquê de rosas, você não precisa dar uma agenda que custou R$100, mas uma caneta, uma coisa diferente. Olha, hoje como é, vamos dizer assim, hoje é sexta-feira, se fosse um dia especial, gente, olha, amanhã a gente sai expediente uma hora mais cedo, a gente vai fazer um happy hour rápido aqui na empresa. É uma bobagem. Se você for pensar em termos monetários, é uma bobagem. Mas o reconhecimento que aquilo traz é infinitamente maior, porque o funcionário percebe que ele está sendo visto e reconhecido. Com isso, com esse exemplo, né, com esse reconhecimento, com o valorizar e cumprir tudo aquilo que você cobra antes do seu funcionário, ele não vai poder dizer, mas eu vou chegar atrasado porque o chefe chega. Ele vai ter respeito, consideração pela empresa, por vocês, se sentir valorizado, e vocês vão trabalhar num ambiente de concórdia, que é o que eu coloco aqui. Se você ensina pelo exemplo, você não vai ter suas solicitações tão contestadas assim. E você vai trabalhar num ambiente em sinergia, onde tudo funciona, onde todos se comunicam. Para a gente, antes da última lição, da 10ª, já que estamos falando em concórdia, tem uma música com esse nome, uma música do Nando Reis, que é muito, muito bonita, ele gravou com a Elza Soares em 2003. E aí, para a gente respirar um pouquinho, eu vou pôr a música que fala desse ambiente em paz, e aí a gente vai para a última lição. Esse muro ainda escuro nós temos que derrubar e erguer a nova praça da nossa árvore, um novo lugar. E erguer a nova praça da nossa árvore, um novo lugar. Essas ruivas telhas, como sei te acompanhar. Enche o berço essa fruta à sexta, só a luz do dia que você faria minha noite estelar. Deus que deu flor
as palavras chão. Eu pisar. Deus que deu flor nessa água. São as palavras chão. Eu pisar. E a nossa 10ª e última lição. Um líder demonstra a humildade da sua força. Parecem duas coisas contraditórias? Força e humildade. Mas de que força eu estou falando? Não a força bruta da imposição, a mão pesada do despreparo, nem a voz cavernosa da ameaça. Não é o líder que conquista pelo medo ou pelo grito, como a gente já falou aqui. A força de um líder, ela está guardada na humildade dele. Como assim? Chefe não erra, né? Chefe se engana. O líder pode errar, sim. O líder não é um super-herói, sobre-humano, maravilhoso e perfeito. Ele pode cometer falhas. Qual é a diferença de um líder? A diferença é que se ele comete uma falha, imediatamente ele se reergue, ele já tem propostas para retomar, para mudar, para refazer aquele procedimento que saiu errado. E se for percebida essa falha, não entendam um desculpar-se como um rebaixamento. Meu Deus, eu pedi desculpa e agora não vai mais acreditar em mim. Não, se um funcionário seu, se você de repente falhou e a pessoa percebeu, e você percebeu, você falou, olha, desculpe, não esperava que tivesse acontecido assim, não era por aí, mas nós vamos mudar, vamos tomar, já venha com a proposta, mas reconheça isso. É muito importante que o funcionário perceba, e nisso o líder se firma, que ele também é uma pessoa humana, que pode também ter uma dor de cabeça, não ter um bom dia, também vai ter o dia que você, líder, vai precisar sair mais cedo, vai cuidar de um filho, vai levar não sei quem no médico, tem uma conta para pagar, está preocupado, todos têm. Né? Mas o líder tem sempre a saída, ele tem sempre um ponto a seguir. Por isso que eu disse durante toda a palestra, insisto, que o líder tem que ter uma noção ampla do seu trabalho, dos seus procedimentos, dos procedimentos dos seus funcionários, da empresa e de empresas próximas, de empresas do mesmo setor, para que você tenha sempre possibilidades de sair de uma situação que deu errado. Claro que junto e com conversa com os seus funcionários. Então vamos comparar aqui, o chefe ao líder. Chefe é o dono do poder. É meu. Como dizia o doutor Abobrinha, você lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, gente? Será meu, moá, lembra? O chefe é meu. O líder conquistou a posição. Então ele não é o dono do poder. Ele é alguém que tem o poder por mérito, mas é um poder que todos conhecem e respeitam. O chefe verticaliza decisões. Ele decide, está decidido, pronto, acabou, sigam, se virem. O líder debate soluções. Pode chegar, vejam, na mesma decisão do chefe, mas entendida pelo conjunto. O chefe impõe metas, o líder estabelece objetivos. O chefe diz assim, temos que faturar R$100.000 nesse mês. Não faturou, já está todo mundo com medo de ser mandado embora. O líder entende, mostra para os funcionários por que é importante esse valor e no que ele vai ajudar. E se os funcionários não conseguirem, nem ele, líder, não vai ser uma coisa que amanhã põe todo mundo na rua. O que a gente pode fazer para atingir no mês que vem, por que nós não atingimos, quer dizer, ele está sempre avaliando, mas não uma avaliação corretiva ou punitiva, uma avaliação de ajustes. Por exemplo, empresas que trabalham com metas sofreram na crise, porque você tem que repensar na sua possibilidade. Se mês passado você ganhou 100 mil, né? Esse mês, com crise, você vai ter que pensar em 80, em 70, e o que você vai poder fazer com aquele faturamento menor. E não viver numa realidade impossível. Estabelecer objetivos de acordo com todas as variáveis dos clientes, do mercado, dos funcionários, enfim. O chefe vigia para punir. Vigia com aquele olhão no erro. O líder, ele acompanha para explicar.
como eu disse, conversar sobre um erro e mostrar a importância daquele funcionário acertar no contexto. O chefe repreende erros, o líder oportuniza acertos. O chefe limita o seu expediente, ou seja, eu sei quem é o doutor fulano. O líder conhece o funcionário, conhece a pessoa, sabe no que ele pode ajudar e quando ele pode intervir para um pouco além só da função empresarial. O chefe exige porque ele tem uma posição, o líder ensina pelo exemplo. O chefe está sempre certo, o líder também pode errar e corrige sem nenhum problema seus equívocos. E aí a minha reflexão é, quem é você? Você está mais para chefe ou mais para líder? O que falta para você ser um bom líder? Sempre falta alguma coisa. No que você pode melhorar para liderar a sua equipe. Eu agradeço a presença e a paciência, vocês ficaram aqui por esse tempo. E vou passar a palavra ao doutor para conduzir ao encerramento. E, claro, as perguntas, se vocês tiverem dúvidas, todas serão muito bem-vindas. Muito obrigado.